Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, mais uma semana que se inicia e nós vamos estar falando aqui sobre as polis gregas, tá? Aqui é o que é uma representação dos gênos, né? Que a gente falou nas últimas aulas. Os gênos eram tipo uma propriedade, né, comunitária, agrícola, que existiu na Grécia por volta do século XII até o século VIII a.C. E o Gênus ele vai entrar em crise, tá? No momento em que essa comunidade ela vai se tornar, ela vai aumentando, né, com o tempo, vai aumentando a população, e aquela comunidade quase que igualitária, né, liderada pelo pater familias, vai desaparecer para dar origem às chamadas polis gregas, que já existiam antes do Gênus, e essas polis gregas elas acabam se desestruturando por causa da invasão dos dórios. Então estou só recapitulando o que eu já tinha explicado para vocês. Quando os dórios invadem no século XII a.C. a Grécia, eles acabam causando, né, um momento de grande violência na Grécia, e as pessoas procuraram fugir. Então alguns fugiram para fora da Grécia continental, indo se estabelecer em outras regiões, né, fora da Grécia, criando inclusive colônias, e outros correram para as regiões de montanhas, mais para o interior da Grécia. E acabaram, esses que ficaram na Grécia, acabaram constituindo os chamados gênos, ou as comunidades gentílicas, que era todos que viviam ali naquela região, naquela área, praticamente tinha uma relação de parentesco entre eles, todos trabalhavam a terra de forma coletiva, e a produção, né, a colheita, era entregue para todos de forma a satisfazer a necessidade de todos, tá? Então todos produziam, todos trabalhavam, mas também todos usufruíam do seu trabalho. E foi assim por cerca de 4 séculos antes de Cristo, aliás, 4 séculos, né, seguidos, do século XII ao século VIII antes de Cristo. Quando chega no século VIII, essa comunidade ela aumentou a população, né, a população cresceu demais e começou a faltar terra. E é aí, nesse momento, que o pater familias começa a fazer uma distribuição de terras de forma desigual. Ele vai beneficiar alguns, né, da sua família mais próxima, tipo filho, neto, né, irmãos, aqueles que eram mais próximos dele, ele entrega as maiores e melhores terras na divisão, e aqueles que eram mais afastados, que não tinham ou que não tinham nenhuma relação mais com ele em termos de parentesco, passam ou a receber uma pequena propriedade ou a não receber nada. E isso gerou uma desigualdade social muito grande da comunidade, e ela se desestruturou. Porém, as pessoas que viviam ali, né, já aumentou, cresceu, se tornou agora novamente uma cidade, né, passando a ser de novo uma cidade-estado. E é aí que surge, da desestruturação das comunidades gentílicas, surge as chamadas polis gregas do período clássico, né, o arcaico e o clássico. Bom, aqui nós temos uma representação bem nítida, que vocês podem entender melhor do que eu estou falando. Aqui é a comunidade gentílica, né, onde todos estão vivendo quase que de forma igualitária, todos produzem, todos trabalham, todos usufruem do seu trabalho. Aqui essa comunidade já tem mais casas surgindo, né, já há uma estrutura aqui do templo melhorada, e já começa a aumentar a população. Aqui aumenta ainda mais essa população, mais números de casas, e com isso a propriedade ela não aumenta, aumenta a população, mas a região não aumenta, ela permanece a mesma. Então vai faltar terras para muita gente, enquanto que poucos vão ter muita terra em suas mãos. E aí surgem os chamados prestigiados, né? Vão surgir aqueles que vão, vamos dizer assim,
vão ser chamados bem-nascidos, os aristocratas, tá? Que seria a nobreza, são aqueles que vão ser donos dessas grandes propriedades que estão em suas mãos, que surgem a partir dessa divisão desigual feita pelo pater familias, que era o chefe dos genos, tá? Ou da comunidade gentílica como queira. A polis grega, né, é o que eu já expliquei para vocês, com a desestruturação dos genos, iniciou-se na Grécia o período arcaico, depois passa para o período clássico. Esse período arcaico é o momento do desenvolvimento das principais cidades-estado e a criação de colônias, tá? Então, eles também, os gregos, que aumentou muito a população, até mesmo dentro da cidade-estado faltava propriedade, faltava terras para todos. Então, muitos vão tentar a sorte fora da Grécia continental e vão criar colônias na região do litoral da Ásia Menor, no litoral, alguns trechos, né, do litoral da África, no norte da África, também na Península Itálica, vão fundar a Magna Grécia, tá, que era ao sul da Itália e a Sicília, e vão chegar inclusive à Península Ibérica, tá? E eles vão fundar colônias, onde lá eles vão continuar falando grego, vão continuar cultuando os seus deuses, ou seja, vão manter a cultura grega, só que fora da Grécia continental, tá? E aí, por volta do século V, começa o que os historiadores chamam na Grécia Antiga de período clássico. É o momento em que vai ocorrer um grande desenvolvimento e a influência fortíssima de duas grandes cidades-estados, que vão ser as cidades mais importantes da Grécia e das quais a gente estuda mais, que vão ser as cidades de Esparta e a cidade de Atenas, tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. As polis surgiram com a divisão da grande família, que eram os genos, que eu já expliquei para vocês. Tá? Aqui nós temos uma imagem mais atual, que é uma foto, como vocês podem ver, que mostra as ruínas da cidade de Atenas. A cidade de Atenas, obviamente aqui, né, se torna belo, né, pela questão do histórico, né, pela questão do que representou. Mas já foi uma cidade muito, muito bonita, chamava bastante atenção, né? A cidade de Atenas, ela existe até hoje, então aqui é a parte histórica da cidade de Atenas, e aqui, como vocês podem ver, é a parte mais moderna, né, contemporânea da cidade. Hoje a cidade de Atenas é a capital da Grécia moderna, porém, na época, a cidade de Atenas era uma cidade-estado, né, uma das mais importantes da Grécia Antiga. E essas construções que vocês estão vendo foram feitas em mármore branco e por isso, né, parte dela está de pé, né? Resistiu ao tempo aí. Aqui seria a Acrópole, tá? A Acrópole era o local mais alto da cidade de Atenas. Atenas é uma cidade litorânea. Ela tem toda a sua visão para o mar Egeu. E da Acrópole dá para ver praticamente quase que todo o mar Egeu, né? Dá para ver ao longe os navios se aproximando. E a Acrópole era um local mais alto que servia como vigilância para a cidade, mas também aonde eles fundaram um templo em homenagem à deusa principal da cidade, que era a própria deusa Atena, tá? Então, aqui no pátio desse templo, aqui era o pátio, ficava uma estátua enorme da deusa Atena, que inclusive os navios de longe conseguiam vê-la, tá? E dentro do templo, né, que é esse aqui, ficava também uma imagem menor da deusa. Então, era um templo em homenagem a ela. E depois, aqui embaixo, as construções, né, mais públicas, né, que pertenciam ao Estado, que pertencia à administração pública de Atenas. Quem são os eupátridas, tá? Os eupátridas, eles existiram em muitas cidades-estados, não em todas. Depois vocês vão ver a formação da sociedade de Atenas e a sociedade de Esparta. Vocês vão ver que tinha
nomes diferentes, mas o significado era bem parecido, tá? Os eupátridas, eles são esse pessoal aí que recebeu as terras do pater famílias, as maiores e melhores terras, e eles vão ser considerados a aristocracia, tá? Porque eles se tornam as pessoas mais ricas, as pessoas mais importantes, porque tinham as maiores e as melhores terras, eles conseguiam ter a maior produção, criar mais animais, e isso transformava eles em pessoas ricas. A palavra aristocracia significa os melhores, tá? No grego significa os melhores, ou, né, os bem-nascidos. E hoje a gente pode entender a aristocracia também como nobreza, tá bom? Eles eram os herdeiros das melhores e maiores terras da Grécia, mas não em toda a região eram chamados de eupátridas, mas toda a região da Grécia tinham esses aristocratas, tá? A palavra eupátrida é isso aí, tá? É aqueles donos das grandes propriedades de terra. São aqueles que faziam as leis, eles eram privilegiados, né? Eles tinham as melhores terras, eram os ricos, então eles acreditavam, né, por eles terem esse posicionamento social, que cabia a eles governar as cidades-estados da Grécia, né? Então, eles assumiram o controle dessas cidades, passaram a determinar como seriam as leis dessa cidade e também a decidir sobre o dinheiro que circulava nessa cidade. Quais as obras públicas seriam construídas, esse dinheiro seria aplicado em quê, como que seria gasto esse dinheiro. Então, essas decisões cabiam aos eupátridas, tá? Aos aristocratas, tá bom? Na mentalidade grega, eles achavam que cada cidade tivesse a proteção de um deus. Só para vocês não esquecerem, os gregos, eles eram politeístas, tá? Eles cultuavam vários deuses. As divindades gregas tinham forma humana, tá? Eram representadas com forma humana, e eles acreditavam que existiam deuses e semideuses. Os deuses seriam seres imortais, tá? Que eram representados por dois mundos: o mundo do Olimpo, tá? Que era governado, controlado por Zeus, e o mundo do submundo, tá? Que seria aí o local do inferno, do Hades, tá? O submundo. Seria o mundo dos mortos, controlado pelo Hades, tá? Que era irmão de Zeus. Bom? Depois a gente fala um pouco mais sobre os deuses gregos. E havia os semideuses, que seriam aí os humanos, eles eram mortais, tá? Não eram imortais. Os heróis ou os semideuses, eles eram mortais, mas eles tinham uma qualidade que superava dos humanos. Então ele tinha algo que chamava atenção, algo sobrenatural neles. Ou era extremamente inteligente, outro que era muito forte, outro que era muito ágil, tá? Então cada um tinha uma característica, às vezes acumulavam-se várias características. Os semideuses eram filhos de deuses com os humanos, tá? Isso tudo, gente, nunca existiu, faz parte só da mitologia grega, tá? Por favor, hein? Não vai acreditar que esses deuses, esses semideuses realmente existiram. Mas os gregos acreditavam que eles existiam e cultuavam esses deuses, tá? Eles tinham um fervor por esses deuses e praticavam seus cultos a ele. E eles acreditavam que cada cidade grega tinha a proteção de um deus. Por exemplo, Atenas, né? Eles acreditavam que era protegida pela deusa Atena. E por isso eles levantavam estátuas do deus protetor, como foi o caso lá da Acrópole que eu falei para vocês. E mantinham o povo sagrado, né? E os oráculos, né? Então eles mantinham, eles não tinham especificamente sacerdotes, como eram em outras, para outros povos. Eles tinham os oráculos, né? Que seriam aí os homens que meio que sagrados, responsáveis por passar para os homens a vontade dos deuses. Então, esses oráculos,
eles eram consultados, né, pelos homens. Os homens iam até eles, né, para saber o que, que os deuses queriam que eles fizessem. É um pouco, não é exatamente isso, mas só para vocês poderem entender, é tipo uma pessoa visitar uma carta do amante para saber o que, que vai acontecer na vida dela. Lá os gregos visitavam os oráculos para saber o que, que eles tinham que fazer que agradaria melhor aos deuses e com isso eles obtivessem o favor desses deuses, tá? Depois a gente fala mais especificamente sobre a religião dos gregos. Aqui, olha, é a cidade de Atenas, uma representação dela, né? Aqui é a Acrópole, o local onde ficava o templo da deusa Atena, e aqui é a estátua que eu falei para vocês, tá? Que ficava bem grande, homenageando a deusa Atena. Só tinha a estátua de Atena na cidade de Atenas? Não. Tinha vários outros templos sobre a cidade de Atenas, mas a deusa principal para eles era Atena, tá? Bom, ficamos por aqui e seguiremos nas próximas aulas aí. Até lá, gente. Fiquem com Deus.